Quando escolheu uma profissão para seu futuro, a jovem Andy não achou que as coisas iriam ter acabado assim. Os pais dela lhe disseram que trabalho de polícia não era para mulheres. Amigos a pressionavam para outras direções e até riam dela. Porém, ela mesmo assim persiste em sua convicção e ingressa numa academia de polícia. A garota muitas vezes fica com dúvidas em sua mente e considera mudar sua ocupação, mas sua visão de mundo seria virada de cabeça para baixo por um caso particular. Andy se deparou com um mundo do tráfico de pessoas. O horror e a natureza inconcebível do que acontecia chocaram a jovem. Naquele momento, Andy decide dedicar sua vida à luta contra o tráfico de escravos. Alguns anos depois, a adolescente se envolve com más companhias. Infelizmente, ela não sabe disso. O jovem casal que conheceu a estudante em um parque parecia incrivelmente gentil e inteligente. Eles convidavam a garota para sair com eles em eventos e piqueniques, lentamente construindo um relacionamento. O casal parecia completamente inofensivo e nada levou a adolescente a ter dúvidas, exceto pelo fato de não terem nenhuma conta nas redes sociais. Um fenômeno bastante estranho no mundo moderno. Eu, por exemplo, publico um monte de coisas interessantes para vocês nas redes sociais. Eu, aliás, deixei links aqui na descrição para o Discord, TikTok e praticamente tudo. Vai, veja você mesmo. Mais uma vez, os novos conhecidos convidam a estudante para dar uma volta nos arredores da cidade. E ela com prazer concorda, avisa seus pais e até leva com ela o cachorro. Porém, a menina não volta para casa e seus pais, assustados, vão direto para a polícia. Eles relatam tudo o que ouviram de sua filha sobre seus novos conhecidos. Descobriu-se que estes eram criminosos já bem conhecidos pelos serviços federais que trabalham com casos de comércios de escravos. Agora os federais estão com pistas quentes sobre eles. Os longos e duros anos de trabalho de Andy estão prestes a trazer resultados importantes. A estudante sequestrada está trancada com outras garotas em um porão grande e sujo. Todo mundo está com medo, chorando e se apoiando. Elas entendem que algo terrível as espera, mas elas não podem nem imaginar a magnitude da coisa. Pelo menos até uma mulher selvagem de repente saltar sobre elas em meio à escuridão. A confusão se torna horror e pânico quando as garotas sequestradas olham mais perto para seu rosto. Honestamente, eu prefiro falar sobre objetos estúpidos ou simples. Todos assustadores, mas SCP-847 é bem verdadeiramente assustador. Primeiro, porque é um maldito manequim. Segundo, porque é feminino. E terceiro, bem, já vamos chegar lá. O SCP-847 é classificado como euclídeo. Sim, este é um objeto feminino, ou mais precisamente um manequim com a forma de uma mulher. Sua altura é de mero 1,56 metro e pesa pouco menos de 27 quilos. Tem cabelos humanos legítimos, mas o corpo é de um material desconhecido. A substância se assemelha a um composto de polímero com muitas fibras individuais. O material se deteriora e é frágil como porcelana. A análise da estrutura do SCP-847 revelou que contém estruturas físicas fundamentais que se assemelham a ossos e órgãos internos humanos, todos compostos pelo mesmo material citado. A manequim está muito danificada e dela escorre uma substância preta e pegajosa. Também sai dos olhos do objeto como lágrimas. Acontece que este líquido é semelhante à resina sintética em certos atributos que é usada na plastinação. Este é um processo bastante interessante, mas assustador, durante o qual a água e lipídios naturais são substituídos por um polímero dentro de tecidos vivos. Em termos mais simples, esta é uma versão moderna e mais avançada para embalsamar cadáveres. SCP-847 na maior parte do tempo mostra lesões externas. Ela pode apresentar, por exemplo, membros quebrados ou cabeça, rosto e praticamente quaisquer partes do corpo rachadas. A entidade de fato inflige essas lesões em si mesma no exato momento da revivificação. O objeto pode andar e mostra racionalidade e consciência humana, embora seus gestos sejam antinaturais e caóticos, bem como um manequim de porcelana. Resumindo, é um dos pontos turísticos mais assustadores para se ver. O SCP-847 está sob contenção em uma sala de estar modificada. Além dos móveis e tubulações necessárias, o quarto possui um espelho de corpo inteiro e há fios de cobre nu instalados por todo o piso. Isso porque o objeto é agressivo, mas sente medo de choques elétricos. Uma tensão de pelo menos 50 kV é aplicada a este piso quente se a entidade entrar em estado de fúria. Quando exposta a alta tensão, a resina do corpo do SCP-847 endurece abruptamente. Este efeito imobiliza o objeto por cerca de 5 minutos. Para evitar que o pessoal junto com o objeto não seja neutralizado também, existe uma pequena ilha de segurança em um canto e isolada da fiação. Só é preciso chegar lá a tempo. Caso tal retirada seja impossibilitada, a equipe também pode usar um bastão de choque elétrico. Estas armas, que possuem tensão de 30 kV, ficam disponíveis para quem trabalha com o SCP-847. E só podem ser homens, embora não seja tão simples quanto possa parecer. Mulheres, transgêneros, representantes de minorias sexuais, juntamente com homens com certas doenças genéticas, são proibidos de ter contato com a manequim ou mesmo se aproximar dela a menos de 50 metros.
Essa decisão foi tomada pelo Comitê de Ética após uma de suas experiências com a SCP-847. Não tem nada a ver com discriminação de gênero por parte da Fundação, mas sim com a reação do próprio objeto. Por razões desconhecidas, a entidade se comporta de forma diferente dependendo das orientações sexuais e das identificações de gênero das pessoas. Para evitar riscos desnecessários ao pessoal, são selecionados homens para trabalhar com o SCP-847. E há mais um critério, embora pareça extremamente estranho para mim. Também foi especificado que esses funcionários não devem sentir atração por mulheres. Eu não estou prestes a dar uma palestra sobre educação sexual. Eu vou só assumir que foi considerado o risco de se tornarem um pouco interessados demais no objeto. Apesar do fato de o SCP-847 residir em uma câmara viva, ela não tem necessidades fisiológicas básicas. E se não há pessoas num raio de 50 metros, ela praticamente nem se move. Este comportamento da manequim, em particular, foi designado com a letra Z. Ocasionalmente, o objeto ganha vida e começa a se vestir. Neste caso, o SCP-847 se comporta como uma garota da vida real. Ela escolhe roupas tipicamente usadas pela geração feminina mais jovem, frequentemente muito reveladoras. Em seguida, a entidade sente a necessidade de ficar em frente a um espelho de corpo inteiro, propósito o qual foi atendido. Depois de olhar para si mesma, o objeto assume uma pose característica de manequim, mostrando sua roupa. O SCP-847 apresenta dois outros tipos de comportamento, denominados X e Y, relacionados aos cromossomos humanos correspondentes. O padrão de comportamento Y é manifestado quando há pelo menos um homem dentro de um raio de 50 metros do objeto. Não importa se há ou não obstáculos físicos entre eles. A manequim começa a choramingar, tremer e também a assumir poses provocadoras. Isso dura até 5 minutos. Se um homem estiver no alcance do SCP-847, ela se aproxima dele e se curva para olhar em seus olhos. Depois disso, o objeto torna-se o mais flexível que pode e permite que mudem a posição de seu corpo. Quando a pessoa deixa o raio de 50 metros, a manequim danifica parte de seu corpo ou remove parte de sua estrutura interna. Só depois retorna ao tipo de comportamento Z. Se uma mulher aparece por perto, porém, SCP-847 se torna agressiva. Ela grita e rosna em voz alta e depois ataca a vítima. As habilidades físicas do objeto ficam aumentadas neste momento específico. Uma velocidade de movimento de cerca de 45 km por hora e uma força de até 40 kN foram registrados pela Fundação. A manequim também pode quebrar seu próprio dedo a fim de obter uma espécie de arma afiada para fins de corte, usada contra sua vítima. Ao mesmo tempo, a resina mencionada sai das partes danificadas do corpo do objeto, infiltrando-se nas feridas da mulher atacada. Ela provoca mutações anômalas em tecidos moles. O corpo inteiro da vítima então se transforma no polímero do qual o próprio SCP-847 é feito. Acha que essa foi a pior parte? Não. Depois que a vítima é completamente transformada, o objeto a usa como seu próprio kit de reparos. A manequim arranca os componentes necessários para si mesmo do corpo da vítima. Embora a entidade não consiga restaurar completamente todos os danos desta forma, o efeito anômalo da resina do SCP-847 afeta apenas mulheres. É inofensivo para os tecidos moles de homens, animais e cadáveres. Parece que é assim que a entidade se restaura com peças de reposição. Embora a razão exata por trás da hostilidade com mulheres ainda seja desconhecida, é provável que a manequim esteja tentando eliminar rivais. Seja qual for a razão, não é de boa natureza. O objeto foi descoberto em 1983 no porão de uma loja abandonada em Las Vegas. Havia agentes federais investigando o comércio de escravos existente. Apesar de não terem encontrado as vítimas sequestradas, havia uma pilha de manequins quebrados no quarto. Entre os funcionários do FBI estava Angie, que de repente foi atacada pelo SCP-847. Um parceiro dela usou uma arma de choque, neutralizando temporariamente a entidade. Quando ficou claro que a agressora não era a humana, a anomalia foi reportada à unidade de incidentes incomuns do FBI. Desde sua contenção, a manequim deixou 15 mensagens. A criatura nunca fala e não tem nenhum contato com as pessoas. Todavia, o SCP-847 ocasionalmente arranha frases curtas com um dedo ferido ou algum outro objeto adequado. Tudo isso indica que a criatura está ciente do fluxo do tempo e das mudanças ao seu redor. E também que a manequim é uma mulher muito intimidada e traumatizada. Ela se diz velha e inútil, faz promessas de se tornar cada vez mais jovem e se oferece para que a possuam. Na mensagem mais recente, SCP-847 escreveu: "Papaizinho, eu vou ser boa." O objeto é assustador assim porque nada aqui envolvido é engraçado. É evidente que o SCP-847 já foi uma garota viva que sofreu bullying grave. Mesmo tendo se transformado em uma manequim viva, ela não parou de sofrer e de se machucar. Sabe, eu realmente não gosto quando os especificamente fracos e indefesos são oprimidos. O que você acha que pode ter transformado uma pessoa viva em tal criatura? Que força anômala esteve em jogo aqui? Estou ansioso para ler suas teorias nos comentários.